Olá, bom dia. Eu aprendi uma lição maravilhosa há um tempo atrás e só me caiu a ficha agora. Só agora que me caiu a ficha da lição. E a lição foi a seguinte: pré-julgamento. Nós temos uma mania muito feia, muito ruim de pré-julgar as coisas e as pessoas antes mesmo de darmos a oportunidade para essas coisas e para essas pessoas nos apresentarem quem realmente eles são. É muito ruim, sabe, a gente... porque dói dentro da gente quando a gente percebe que a nossa percepção estava errada. E ao mesmo tempo que dói, alivia, porque a gente estava errado realmente, entendeu? Ou seja, aquilo não é ruim, aquilo é bom. E a gente faz um pré-julgamento de pessoas e de coisas. Então existiam pessoas que eu não seguia, que eu não era fã deles. Eu não era hater, eu não era um cara que odiava, né? Mas eu era uma pessoa que não seguia, uma pessoa que não me interessava por segui-los, né? Porque eu tinha um preconceito, eu tinha um pré-julgamento. Eu julgava eles com a minha impressão que eu tinha. Então eu ouvia alguma coisa, eu ouvia um comentário, eu via... Às vezes até eu julgava pela foto, pelo cartaz, pela exposição da pessoa, né? E aquilo me gerava uma antipatia só da primeira imagem, no contato da primeira imagem que eu tinha com aquela pessoa, ou de uma frase, não sei. Aquilo me gerava uma antipatia, aquilo me gerava um descontentamento com aquela pessoa, né? E automaticamente eu não dava crédito ao que ela falava, não queria seguir, não queria saber daquela pessoa. E se alguém me perguntasse o que você acha? Eu falava exatamente o que eu achava que estava na minha mente, o que foi construído, aquela imagem que foi construída, pré-concebida antes mesmo de dar uma chance, né, para conhecer de verdade aquela pessoa. Então, outra coisa errada também, como é que você consegue falar daquilo que você não conhece, né, baseado apenas na sua impressão? Dizem que a impressão é a primeira que fica, né? Isso é verdade, mas não é certo, né? Ter uma boa primeira impressão, uma má primeira impressão, é uma verdade, porque isso acontece de fato. Agora, isso não é certo, não deveria acontecer, né? Não deveria ser assim. A gente deveria falar das pessoas que nós convivemos, que nós conhecemos, que nós estamos no dia a dia com ela, que nós seguimos. Então hoje, duas pessoas que eu tinha como... eu não era, voltando a repetir, eu não era hater, mas eu tinha uma certa antipatia dessas duas pessoas. Eu não... como é que eu posso dizer? Eu não seguia essas pessoas e nem queria ter a intenção de seguir essas pessoas, justamente por causa da impressão que eu tinha dessas pessoas. E hoje essas duas pessoas, por minha opção, por minha escolha, eles são os meus mentores. Eu escolhi eles como mentores, não foram eles que me escolheram, né? Então, por que eu escolhi eles como mentores? Porque quando eu comecei a seguir, quando eu comecei a quebrar esse preconceito meu, essa conceituação inicial que eu tinha, né, de que a pessoa era assim, a pessoa era assada, ela se comportava de um jeito, e eu criava na minha mente várias e várias imagens, né? Construía, né, dentro, com base do preconceito que eu tinha, uma imagem de como a pessoa era, sem ela ser aquilo, e eu começava a querer me afastar dessas pessoas, né? Então um dia eu me dei a chance de ouvir essas pessoas. Eu me dei a chance de ouvir uma delas. E eu vou ser muito honesto. A outra impressão que eu tive, a reimpressão em cima da primeira impressão, a primeira impressão foi de rejeição. Em cima da impressão de rejeição foi impressa uma outra impressão, ou seja, uma reimpressão, tá? Que foi eu fiquei maravilhado, eu fiquei apaixonado mesmo, eu fiquei, puxa... E pra mim ali era uma outra pessoa, ali não era aquela pessoa que eu estava associando. E depois caiu a ficha, poxa, estamos falando de uma mesma pessoa lá,
Mas na minha mente são duas pessoas, então eu vou substituir essa pessoa que eu tive uma impressão ruim por essa que eu tive uma impressão boa. Eu fiz uma reimpressão. E foi fantástico, porque a partir dali eu não tive resistência nenhuma de começar a ver vídeos, começar a ver palestras, começar a participar dos seminários daquela pessoa, começar a seguir, começar a ser fã e por fim ter aquela pessoa como um mentor, né? E para mim foi maravilhoso, porque eu ganhei muito, mas muito com isso, né? Para mim foi maravilhoso. Uma outra pessoa também que eu tinha uma certa aversão, né? Porque eu achava que essa pessoa falava de coisa que ela achava. Olha só, eu tinha uma impressão que ela falava de coisas que ela tinha impressão, né? Eu não acreditava que aquela pessoa falava com propriedade, com autoridade, porque ela era de fato uma autoridade, porque de fato ela tinha propriedade naquilo que ela estava falando. Então eu não tinha essa percepção de que a pessoa que estava falando sobre aquele determinado assunto, ela era autoridade naquele assunto. Eu não tinha essa percepção que a pessoa que estava falando sobre aquela abordagem, ela de fato viveu aquela abordagem, ela de fato viveu aquilo, né? Na minha cabeça, essa segunda pessoa que eu não seguia, que eu tinha uma má impressão dela, ele falava por falar, ele falava o que ele achava, o que ele pensava, o que ele, né? Não necessariamente o que ele acreditava, mas o que ele achava que deveria ser. Então ele falava por falar, por ter uma impressão daquilo que estava naquele assunto. E da mesma forma que eu fiz com essa primeira pessoa que virou o meu mentor, eu fiz com a segunda também. Eu falei, cara, eu tô julgando sem ouvir o cara. Eu tô julgando sem dar uma chance pro cara. E nesse momento tava passando um vídeo dessa pessoa, né? E quando eu vi o nome eu falei, ih, fulano. Aí eu, nesse momento, uma fração de segundo, eu falei, peraí, deixa eu dar uma chance pro fulano, né? Eu não dei a chance pro outro, deixa eu ver o que ele tá falando até o fim. Parece interessante, né? Então, eu tive a impressão que ele tava falando de alguma coisa que ele tinha impressão, mas ele falava de forma muito interessante, muito bacana, né? Fazia sentido, tinha cabimento, né? O que ele estava falando era muito, não era apenas lógico, mas era muito fundamental, era bem fundamentado o que ele estava falando, né? Ele falava com uma certa propriedade, uma certa autoridade, mas transmitia, né, que ali era um fato, ali era uma verdade, né? E isso me atraiu. Eu comecei a ouvir essa pessoa, comecei a ouvir, a pessoa começou a falar, eu ouvi, né? E depois que eu ouvi até o fim, eu falei, puxa, comecei a bater palma, sozinho ali, bati palma, puxa, interessante, deixa eu ouvir mais. E aí comecei a procurar mais vídeos sobre essa pessoa, mais ensinamentos dessa pessoa, mais instruções que essa pessoa dava, né? E cada vez que eu fui me aprofundando e conhecendo o trabalho dessa pessoa, o que essa pessoa faz, eu fui também me apaixonando. Eu fui fazendo, eu tinha uma impressão, tive uma nova impressão e eu reimprimi isso na personalidade, naquilo que estava na minha mente sobre aquela pessoa. E aí eu comecei a perceber exatamente o que de fato era importante, né? A gente julga cidades, né? Julga pessoas, julga fatos, opiniões, né? Com base em quê? Com base na nossa impressão. E a nossa impressão, ela não está certa e nem está errada. Desculpa. Ela não é fundamentada. Então não estou dizendo que a gente tem uma impressão boa ou uma impressão ruim. Essa impressão de fato, o fato de você ter essa impressão é certo ou errado. O errado está em a gente começar a ter o preconceito com base na impressão. A gente conceituar a pessoa antes de conhecer, conceituar a cidade antes de conhecer, conceituar um fato antes de conhecer, conceituar uma opinião antes de conhecer. Então não tem nada, problema não tem nada de errado em a gente ter um sentimento, seja de rejeição ou de aceitação. O problema é a gente fundamentar a nossa decisão em cima
desse pressentimento de aceitação ou de rejeição. Quando você dá uma chance para você mesmo e para as pessoas que você está julgando, a cidade, ou a opinião, ou que seja lá o que for, para aquilo se expressar e você entender de fato o que é aquilo, né? Não fica com vergonha, não cria resistência, não fica orgulhoso. Aceita. Aceita que aquilo, se for bom, aceita que aquilo é bom. Se aquela pessoa é boa, ela presta, aceita que aquela pessoa é boa e ela presta, né? Aceita que aquilo pode agregar alguma coisa a você, né? Quantas vezes eu já tive preconceito, inclusive com carro. Eu estou dirigindo um carro aqui de uma marca que eu tinha um preconceito gigantesco, né? Eu não gostava dessa marca. Um dia eu vendi um carro muito bacana que eu tinha, um alemão, um carro alemão de luxo, muito bacana, né? Novo, muito bom mesmo. Precisei de reinvestir num negócio, eu sempre faço isso, né? Eu abro mão de bens para investir em negócios, algumas coisas assim. Preciso de investir num negócio, eu abri mão desse carro alemão, e a pessoa me deu como parte do pagamento um carro de uma marca, e uma marca que eu tinha um preconceito. Eu falei, bom, ele me deu esse bem, né? Eu vendo esse bem em uma semana e capitalizo e depois eu compro a marca que eu gosto, compro o que eu quero. Bastou 2 dias eu com esse carro para mim poder me apaixonar pelo carro, né? Por incrível que pareça, eu costumava dirigir carro de luxo, eu me apaixonei pelo carro, né? Gostei tanto que eu troquei por uma versão melhor e mais nova, que é o que eu estou usando agora no momento, no meu dia a dia. Mas enfim, nós fazemos pré-julgamento de coisas sem conhecer e não damos a chance daquilo conhecer. Em todos os fatos, em todos os casos que aconteceu comigo, eu dei a chance praticamente forçada, tanto do carro, como de cidade, como de pessoas, né? Foi o acaso. Eu comecei a ouvir aquela pessoa. Quando eu percebi que era aquela pessoa, eu ia desligar. Depois eu pensei e falei, não, peraí, tá interessante, vamos ouvir até o fim. Mas a minha intenção era desligar aquela pessoa no ato que ela começou a abrir a boca. Se eu tivesse feito isso hoje, eu não teria muitos resultados que eu tenho hoje, gratidão total, são essas pessoas, são esses mentores, gratidão pela vida deles, né? A minha satisfação, a economia que eu faço hoje no trânsito, né, estar satisfeito em dirigir um carro que realmente me atende, foi graças a essa uma semana de chance que eu fiquei com aquele carro que eu tinha um preconceito. Foi forçado, não foi intencional. E aí a minha lição que eu aprendi, estou compartilhando, estou repassando, dê a chance, intencionalmente. Faça uma listinha de coisas que você não gosta e responda a seguinte pergunta: por que eu não gosto? Né? Procura saber qual foi a experiência que você teve. Se você não teve nenhuma experiência e não gosta simplesmente porque ouviu falar, não gosta simplesmente porque um dia alguém contou uma história, não gosta simplesmente porque um dia você viu uma foto, não gosta simplesmente porque um dia você teve uma impressão infundamentada, se a resposta se qualificar nisso, dê uma chance. Faça uma lista. Coisas, pessoas, objetos, lugares, seja lá o que for, né? Lugares. Eu tinha um preconceito com Teresina, Piauí, né? Achava que tinha jegue, jumento na rua, que era uma coisa meio esquisita, que era uma cidade. Gente, eu fiquei maravilhado com a cidade de Teresina. Uma cidade limpa, organizada, um povo hospitaleiro. Uma cidade que é referência em saúde no Brasil, saúde e educação. Povo de Teresina, os piauienses que são de Teresina, eles estão de parabéns. É um pessoal que tem o meu respeito e tem as minhas desculpas também, tem o meu perdão pelo que eu falei, pelo que eu pensei da cidade deles antes de ter visitado e de conhecer, né? Então, quando a gente tem essa impressão ruim, quando a gente realmente não julga da forma correta, né? As pessoas, as coisas, os lugares e as cidades, para passar. Então, quando a gente não julga da forma, a gente julga errado, a gente tem que ter humildade também para reconhecer que a gente errou, né? Pedir perdão, pedir desculpa, né? Eu ainda não mandei mensagem para meus mentores, eu vou mandar mensagem para eles, eu não sei se eles vão ler. Eles são muito famosos, eles são bilhares de mensagens, não sei, que eles devem receber por mês, não sei. Mas enfim, eu vou fazer isso. Quem sabe um dia eles não vão ler.
Talvez eles nem saibam quem sou eu, que eu existo, né? Mas eu tô fazendo por mim. Isso faz parte de um vídeo que eu já gravei uma vez falando sobre perdão. Quando você perdoa alguém, você não faz pela pessoa, você faz por você. Então eu vou mandar uma mensagem ainda para os meus mentores pedindo perdão, mas por mim, né? Por meu reconhecimento próprio. Então, dê chance, intencionalmente, a coisas, a lugares, a pessoas, a cidades. Dê chance para que eles possam também ter a chance de revelar de fato quem eles são. E aí você vai fazer, de fato, um julgamento justo. Um julgamento justo baseado em quê? Em fato, né? Você vai fazer uma reimpressão, você vai validar aquilo que você percebeu. Quantas vezes você conhece pessoas em reuniões, em projetos que você vai entregar, ou clientes que você vai fechar, ou negócios que você vai fazer, né? Que você tem uma primeira impressão que a pessoa é arrogante, você tem uma primeira impressão que a pessoa é estúpida. Às vezes a pessoa estava num dia ruim e você pegou exatamente o momento que ela estava liberando o teu estresse, né? Às vezes a pessoa não é aquilo, não é nada daquilo, mas fica aquela primeira impressão. Dizem que a primeira impressão é que fica, né? Eu já digo que isso tem solução com uma coisa chamada reimpressão. E a reimpressão ela é possível quando você dá uma chance para que coisas, pessoas, lugares, objetos, seja o que for, te deem a chance. E você dê a ele também essa chance de mostrar quem ele é. E aí você vai fazer um julgamento justo, você vai ter a liberdade de dizer, de opinar, de falar, de realizar, de agir, né? Ou seja, de realmente você ser justo no teu julgamento, fazer verdadeiramente um julgamento justo. E quem sabe você não terá uma grande surpresa depois que você fizer isso, ok? Beijo no coração, eu sou o André Costa.